Voltamos a falar da situação na Coreia do Sul. Você viu mais cedo aqui no Prime Time que por cerca de 6 horas a Coreia do Sul viveu sob uma lei marcial decretada pelo presidente Yoon Suk-yeol. A população decidiu não se render e foi para as ruas e enfrentou os policiais que chegaram a cercar o parlamento, mas aí os parlamentares derrubaram no voto esse decreto do presidente que impunha uma lei marcial no país. Sobre esse aparente retrocesso autoritário sul-coreano, eu converso com Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. A gente acredita nessa versão de que o objetivo do presidente sul-coreano, como ele falou, era de alguma forma enfrentar a Coreia do Norte, ou foi uma tentativa de golpe mesmo? Professor, boa noite. Olá, boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão assistindo aqui a CNN Brasil. Olha, essa narrativa do presidente Yoon dificilmente ela convencerá a comunidade internacional, porque ela não convenceu nem mesmo três pilares, eu diria, da democracia sul-coreana, que é a sociedade sul-coreana, o parlamento e também a própria imprensa. Ou seja, assim, nem mesmo internamente essa narrativa, né? Como você bem colocou, ou seja, declarar lei marcial para perseguir, abre aspas, né, perseguir aqueles que são agentes anti-Estado, que não ficou muito claro no discurso do presidente Yoon, perseguir também uma, abre aspas, ameaça comunista à Coreia do Sul, que remonta muito àquele discurso, né, anticomunista da década de 60, por exemplo, e também agentes norte-coreanos, dificilmente vai convencer a comunidade internacional, porque a leitura que se faz, né, é que o presidente Yoon tentou buscar uma legitimidade num momento de crise política. Ele não é consenso na Coreia do Sul, né? E o seu partido, por exemplo, é um partido minoritário no parlamento sul-coreano. Isso. Então, Desculpe, professor, o senhor me escuta? escuta. Perdão, o senhor parou, mas... porque o senhor me deu um gancho bom para falar de política sul-coreana. Como o senhor bem colocou, a oposição já controla o parlamento e a gente sabe, vinha impondo pesadas derrotas ao presidente. Agora, como é que fica a governabilidade do país, já que, como você disse, o partido do presidente é mínimo e até o partido dele ficou contra essa movimentação? Exatamente, Márcio. As lideranças do próprio partido do presidente Yoon, do Partido Popular, né, Partido do Povo Coreano, numa tradução livre para o português, se declararam muito indignados com relação a essa declaração da lei marcial. Eles disseram, inclusive, que não foram consultados pelo presidente sul-coreano para a declaração da lei. E o partido hoje majoritário, que é o Partido Democrata da Coreia do Sul, já disse que provavelmente levará adiante um dos processos de impeachment que o presidente responde no parlamento sul-coreano. Então, não duvidaria, Márcio, da gente ver nos próximos dias como um revés dessa tentativa de golpe, essa tentativa de lei marcial, a própria destituição do presidente Yoon na Coreia do Sul. Agora, é um momento delicado para a Coreia do Sul. Em pouco mais de um mês, Donald Trump vai retornar para a Casa Branca. E aí eu pergunto como é que fica a relação entre a Casa Branca e a Casa Azul, como é chamado o Palácio Presidencial lá em Seul. Eu digo até em relação à Coreia do Norte e o clima sempre tensionado entre as Coreias. A Coreia do Sul ainda é um aliado confiável para os americanos para deter a Coreia do Norte, para deter, claro, principalmente a China? Essa é uma grande incógnita, eu diria, porque a Coreia do Sul é o segundo maior aliado dos Estados Unidos no leste asiático, depois do próprio Japão, né? E Donald Trump, lembrando, né, a história de quando foi presidente no seu primeiro mandato, ele viaja à Coreia do Sul, viaja à fronteira com a Coreia do Norte, se encontra com o ditador norte-coreano Kim Jong-un 2 vezes, inclusive há um encontro também dos dois líderes no Vietnã, durante a presidência de Donald Trump. Então, naquele momento existiu até um certo desgaste político que vai, e aí também uma aula de política sul-coreana, um desgaste político interno na Coreia do Sul que vai pavimentar o caminho da eleição do presidente Yoon, que é eleito com uma agenda muito conservadora, de retomada de valores sul-coreanos, um certo nacionalismo e protecionismo econômico, né, e que se afasta da possibilidade de qualquer tipo de diálogo com a Coreia do Norte. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Uma boa noite. Boa noite.